Olá, queridos, que saudade de vocês, como é que vocês estão? Então, hoje, seguindo a linha da aula passada, quando eu tinha dito que nós íamos ficar estudando as figuras de linguagem, né? Hoje nós vamos seguir com os nossos estudos. Então, esse aqui é até o slide que estava na outra aula, tá? Porque eu preferi apresentá-lo, porque nós vamos hoje estudar o segundo tópico. Na aula passada a gente começou a ver as figuras de palavras ou as figuras semânticas, né? E nessa aula agora nós estamos no tópico 2, em que nós vamos ver as figuras de pensamento. Então, o que são as figuras de pensamento? Essas figuras, elas trabalham com a combinação de ideias ou pensamentos. Então, nós podemos ter o exagero de uma ideia, nós podemos ter o abrandamento de uma ideia, nós podemos ter a aproximação de ideias opostas, nós podemos ter a gradação de ideias. Então, nós vamos ver todas essas figuras de pensamento agora, nessa aula. Tudo bem? Então, vamos seguir. Então, a hipérbole. A hipérbole corresponde ao exagero intencional na expressão. Então, exemplo, quase morri de estudar. Gente, percebam, a hipérbole ela é o objetivo de você exagerar uma ideia. Mas esse exagero, ele tem o objetivo de dar uma noção mais expressiva para aquilo ali. Então, quando a gente fala assim, eu estudei muito, isso é uma ideia bem forte da quantidade de tempo que você estudou. Mas quando eu digo que eu morri de estudar, você acaba dando uma expressividade muito maior por conta desse exagero. Né? Então perceba, eu estou morrendo de fome. Você não está morrendo de fome, você está com muita fome. Mas a partir do momento em que você, intencionalmente, você deixa aquela ideia hiperbólica, você amplia aquilo ali, você intencionalmente torna aquela ideia mais expressiva, tá? Então vamos ver o segundo exemplo aqui a partir dessas explicações. Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. E aí a gente tem assim, viu como eu canto bem? Aí vem, aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Aí outro diz, eu sou sinistro. Perceba que aqui a hipérbole está no terceiro quadrinho, quando ele fala, aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. A pessoa não vai morrer de inveja, ela pode ficar com muita inveja. Mas perceba que aqui a ideia da expressividade foi dada por conta desse exagero, tá? Vamos seguir então o eufemismo. O eufemismo, ele já não tem mais esse objetivo de exagerar, ele tem, muito pelo contrário, ele tem o objetivo de suavizar. O eufemismo, ele tem uma noção de abrandamento de informações que seriam consideradas desagradáveis, né? Então, se eu digo assim, ele faltou com a verdade. Quando eu uso uma construção como ele faltou com a verdade, eu estou atenuando a ideia de que ele mentiu, né? Perceba que é a mesma coisa. Faltou com a verdade, mentiu. Só que mentir já é considerado mais por nós no senso comum uma coisa mais desagradável, né? Uma coisa mais taxativa no sentido de, se ele mentiu, logo ele é um mentiroso. Então, quando a gente usa esse abrandamento, a gente transmite a mesma informação, mas de forma mais suavizada. Então, perceba aqui. Exemplo. Entregou a alma a Deus. Então, assim, entregou a alma a Deus é igual a morrer, né? Só que como morrer é uma coisa considerada uma informação muito desagradável, nós sempre buscamos eufemismos com o objetivo de suavizar. Então, ele descansou, ele passou dessa para melhor, ele entregou a alma a Deus. Então, a gente tem esse objetivo de suavizar. Aí perceba aqui embaixo, nós temos essa charge, né? Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então perceba que aqui você tem um abrandamento do que seria essa fofoqueira, né? Que ela não quer ser taxada de. Vamos seguir? Então vamos para o lilote agora. O lilote representa uma forma de suavizar uma ideia. Só que calma, não é a mesma ideia do eufemismo. É próxima, mas na verdade aqui a gente vai ter propriamente uma oposição dessa hipérbole. Então vamos lá. Não é que sejam mais companhias, disse a mãe do filho.
Percebe quando a pessoa usa isso? Não é que elas sejam más companhias, não é que elas sejam má influência. Perceba que no discurso a gente percebe que tudo bem, por mais que elas não sejam más companhias, elas também não são 100% boas. Então percebe quando a gente fala assim, tudo bem, elas não têm tanta influência ruim assim. Percebe quando eu uso uma estrutura como essa, eu estou dizendo que elas realmente não têm tanta influência, mas elas também não têm muita influência boa, né? Então olha o exemplo aqui de baixo. Nerdzinho, o que você acha do meu desenho? Acho que você deveria aperfeiçoar essa ideia, essa técnica. E olha aqui embaixo, traduzindo, tenta desenhar melhor. Então perceba que aqui, quando ele diz, acho que você deveria aperfeiçoar essa técnica, não é que ele esteja necessariamente suavizando, né? Ele está suavizando, mas ele está dando a entender que na verdade não tá bom. E aí o outro precisa melhorar. Então, na construção, acho que você deveria aperfeiçoar essa técnica. Por que isso não é um eufemismo? Porque ele não está abrandando uma informação que seria considerada ruim. Ele não está dizendo que está bom. Percebam, ele está dizendo que não está bom. Só que ele arrumou uma outra forma mais suave de dizer que não está bom. Mas ele, em momento nenhum, disse que está bom, né? Então, olha lá, tenta desenhar melhor. Então, o lilote, ele é essa suavização. Percebam assim, eufemismo. Ele faltou com a verdade. Igual, ele mentiu. Mentir e faltar com a verdade é a mesma coisa. Mesma coisa. Lilote. Acho que você deveria aperfeiçoar essa técnica. Perceba, a pessoa está suavizando, mas ela está suavizando dando a entender que aquilo ali não está bom. Está muito claro que aquilo ali não está bom. Então, tanto que lá embaixo tem traduzindo, tenta desenhar melhor. Então, perceba que o lilote, ele tem essa suavização, mas não é uma suavização direta. Na verdade, é uma suavização que a pessoa está entendendo que não está bom. Igual a mãe, não é que sejam más companhias. A mãe sabe que as companhias não são boas. Né? Elas não são más, mas elas também não são tão boas assim. Então perceba que ela está suavizando, mas na verdade ela está dizendo que não são boas. Entenderam? Essa que é a diferença do eufemismo para o lilote. Tranquilo? Vamos seguir então. Ironia. Ironia é a representação do contrário daquilo que se afirma. Então a ironia, ela é construída a partir do momento em que eu exponho o contrário, né, do que eu realmente acho. Então eu digo assim, é tão inteligente que não acerta nada. Então a ideia de que ser inteligente e não acertar nada são duas ideias aqui que são irônicas quando eu viro para uma pessoa e digo, é tão inteligente que não acerta nada. Então eu estou afirmando o contrário do que eu realmente penso. Também tem um exemplo que é muito bom, que é assim, toda vez que você me interrompe, vejo como tem educação. Perceba como isso é uma construção altamente irônica, né? Porque se a pessoa fica me interrompendo o tempo todo, pelo senso comum, ela já é taxada de sem educação, né? Então, quando eu digo toda vez que você me interrompe, vejo como é bem educado, perceba que vejo como é bem educado é a construção irônica, porque ela está querendo dizer o contrário do que eu realmente acho. E aí, ali no desenho, a gente tem quem foi o inteligente que usou meu notebook e apagou tudo que estava gravado. A gente sabe que aqui a ironia está presente na palavra inteligente, porque ele está irritadíssimo porque alguém usou o notebook dele e não sabia como usar, né? E apagou tudo. Vamos então seguir. Personificação. A personificação, ou prosopopeia, como também é conhecida, tá? É a atribuição de qualidades e sentimentos seres humanos, né? Então, qualidades e sentimentos humanos aos seres irracionais ou seres inanimados. Então, a personificação é como o próprio nome já diz, né? Personificação é transformação em persona, é transformar em pessoa. Então, é eu atribuir características humanas a seres não humanos ou seres inanimados. Então, olha lá, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. O jardim, gente, é um ser inanimado. Só que eu dou a característica de pessoa, no sentido de olhar e não falar. Então perceba que eu transformo esse jardim em pessoa. Eu acho muito interessante que a gente tem hoje em dia, né, a Pixar fazendo muito sucesso com filmes em que você tem essa
presença muito forte da personificação. A Pixar já fez personificação de brinquedos, por exemplo, como Toy Story. Percebam que são bonecos, que são seres inanimados, que vão ter características humanas, personalidade, sentimentos, né, desejos. Nós vamos ter Procurando Nemo, que são seres irracionais que vão ser dadas a eles características humanas, como desejos, vontades, gostos, né? Fala também, né? Também tem isso. Ou até mesmo se a gente quiser usar só um último exemplo para fechar, assim, porque eu sei que a gente tem vários, gente, a gente tem vários. Pensem também no Divertidamente, que são sentimentos personificados. Então são sentimentos que vão ter características humanas. Vão falar, vão dançar, vão gostar, não vão gostar, vão agir, vão se arrepender. Percebam que isso é o processo de personificação. Então a Pixar usa a personificação em muitos dos filmes dela, tá? Então aqui embaixo a gente tem outro exemplo, né? Que tem um amiguinho do Chico, se olhando no espelho. Pela primeira quadrinho percebe-se que ele tá se admirando, né? Aí a gente tem o Chico chegando. Tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Aí o Zé Lelé responde, eu não. Ele é que tá me olhando. Então perceba que na verdade ele está personificando o espelho, dizendo que na verdade o espelho que está olhando para ele, e o Chico fica com aquela cara de perplexo, de não estou entendendo muita coisa, né? Então vamos seguir, que agora nós vamos ver a antítese. A antítese é o uso de termos que têm sentidos opostos. Só que esses termos que têm sentidos opostos, eles são termos que são aproximados. Então a antítese, ela vai aproximar termos antitéticos. Então, termos que têm oposição, né? Então, olha lá, exemplo. Toda guerra finaliza por onde deveria ter começado, a paz. Então, perceba que você tem aqui a antítese de guerra e paz, né? E guerra e paz estão sendo aproximados, então são termos antitéticos. Um exemplo também muito bom é aquele tristeza não tem fim, felicidade sim. Perceba que tristeza e felicidade são termos antitéticos, são antônimos, mas são antônimos que estão sendo aproximados. Então essa aproximação até reforça os contrários, né? Então vamos ver aqui o quadrinho. Sabe, Adão, tudo precisa de um contraponto. Para existir um positivo, tem que haver um negativo. Para existir o i, tem que existir para existir o 1, tem que existir o menos 1. Sem o mal, como saberemos o que é o bem? O que seria da paz sem a guerra? O que seria do John sem a Yoko? Então perceba que aqui a gente tem positivo e negativo, a gente tem mal e bem, guerra e paz, né? Então perceba que a gente tem a aproximação desses termos antônimos, termos antitéticos, que vão ser aproximados por meio da antítese. Tudo bem? Vamos seguir então. O paradoxo. O paradoxo, ele já não é mais a aproximação de termos opostos. Ele é a aproximação de ideias opostas. Que isso fique muito claro, tá? Só que, na verdade, o paradoxo, como ele é uma aproximação de ideias que têm sentidos opostos, muitas vezes o paradoxo ele fica com uma construção meio sem sentido, né? Você não consegue definir muito bem, porque se são aproximação de ideias opostas, são coisas que muitas vezes até se anulam, né? Então, olha lá. Estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. Perceba que estou cego de amor e vejo. Estar cego e ver são ideias opostas. Então, como é que é possível alguém estar cego e ver? Né? Então, perceba que aqui a gente tem essa contraponto do paradoxo. Tem também um paradoxo que eu acho muito interessante, que é o só o vejo na ausência. Ver e estar ausente é o não ver. Como é que você vê alguém que só está ausente? Fica uma coisa meio, né? Até você explicar, você tem exatamente essa ideia meio absurda muitas vezes, né? E aí nós temos aqui na tirinha toda certeza relativa. Aí alguém pergunta, tem certeza, professor? Aí ele responde, absoluta. Então perceba que ele está dizendo que toda certeza é relativa. Então, tem relação, depende de alguma coisa. Aí um aluno pergunta, tem certeza, professor? Aí ele fala, absoluta. Então, olha a aproximação da relatividade aqui e da ideia do relativo e do absoluto, que aqui acabam se chocando e fica uma coisa meio sem sentido, né?
Vamos seguir então agora para a gradação. A gradação é a apresentação de ideias que progridem de forma crescente, então elas vão crescer ao clímax ou elas vão decrescer ao anticlímax, tá? Gente, clímax e anticlímax, se vocês não lembrarem esse nome, não tem problema. O importante é vocês pensarem que a gradação, ela progride de forma crescente ou decrescente, tá? Então, exemplos. Inicialmente calma, depois apenas controlada, até o ponto total do nervosismo. Perceba que aqui nós estamos passando por 3 estágios, né, em progressão. O estágio da calma, o estado do controle e o estado do nervosismo. Então, até eu botei ali embaixo, né, no exemplo acima, acompanhamos a progressão da tranquilidade até o nervosismo. E aí nós temos aqui embaixo a tirinha da Mafalda. Só lembro que a cegonha me trouxe e decolou de Orly às 5h22, hora de Paris. É claro. Depois fizemos uma escala em Dakar, outra no Rio, onde trocaram uma pena que não estava boa. E finalmente ela me deixou aqui. Mas nem me lembrei de perguntar para que ela me trouxe. Então perceba que a progressão aqui é dos próprios caminhos que a cegonha faz. Vamos então para ver agora o que é a apóstrofe. A apóstrofe é qualquer interpelação, no sentido de interpelação, gente, pensem em chamar, tá? É um chamamento feito com muita ênfase. De modo geral, o apóstrofe ele é separado por vírgulas, tá? Porque muitas vezes também ele indica esse vocativo. Nem sempre, mas de modo geral ele indica esse vocativo. Mas pensem que é essa interpelação feita com muita vontade, esse grito, esse chamamento por alguém. Aí a gente tem exemplo. Ó céus, é preciso chover mais? Então perceba que ó céus, que está ali em itálico, né, é essa interpelação feita com ênfase. E aí a gente tem aqui o exemplo, olha, um recado do Nietzsche. Ai meu Deus, ele vai me matar. O que eu faço? É o fim. Espera aí, li errado, que alívio. Deus é para você. Então perceba que o ai meu Deus, né, foi uma interpelação feita com muita ênfase, né? Então você tem essa, e também no último quadrinho, Deus é para você, Deus também seria essa apóstrofe, essa interpelação com muita ênfase, tá? E agora, né, como a gente passou por todos esses caminhos na aula, é importante que a gente pare e sistematize o que vocês estudaram. Então aqui nós temos, né, 2 perguntas. A 1, que são figuras de pensamento, que vocês podem recorrer àquele primeiro slide, né? E a 2, vocês vão identificar quais são essas figuras utilizadas nos enunciados a seguir. Então, A. O mar passa saborosamente a língua na areia. B. Estou morrendo de fome. C. Ela me ligou 1 milhão de vezes. D. Toda vez que você me interrompe, vejo como é bem educado. E. Bem, eu não quis dizer que suas amigas são mais influências para você. F. Ela faltou com a verdade. G. O ladrão apropriou-se de coisas alheias. H. Ó musas, sejam minha inspiração poética. I. Tristeza não tem fim, felicidade sim. E J. Estava deitada, apoiei-me em meus braços, impulsionei o tronco para cima, estiquei minhas pernas e, finalmente, estava de pé. Então, façam esses exercícios baseados nas figuras de pensamento que foram vistas por vocês nessa aula, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar lá no mural. Tudo bem? Então, aqui é a bibliografia de nossa aula. Obrigada, até a próxima aula e bom estudo para vocês, alunos. Até a próxima!